Bom, estou recebendo aqui uma entrevista diferente dessa vez, né? Mas eu acho que necessária. Dr. Luiz Einbinder, muito prazer. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Claro. Me sinto honrado. Confesso que eu estou bastante preocupado, é uma coisa que eu queria trazer alguém aqui para falar sobre isso, porque a gente anda perdendo muitas pessoas aí, perdendo pessoas novas, inclusive, por esse tipo de coisa, estresse, depressão. Então são coisas que eu acho que muita gente hoje em dia, eu acho que está até legal que as pessoas estão procurando saber mais sobre isso, né? E hoje, com a tecnologia, com a facilidade de informação, melhorou bastante. Porque antigamente você não tinha acesso a isso. Mas também é um perigo, né? Muita gente no YouTube, essas coisas, colocando coisa que não deve. Não, besteira tem. Sempre tem besteira. Livro também tem muita bobagem. Livros de autoajuda, alguns são prejudiciais. Pois é, porque todo mundo quer ser médico, né? Uma hora, né? Ou coaching, ou terapeuta. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem que saber filtrar. Mas, de fato, há um desgaste muito grande. A competitividade é maior. A circulação das notícias é maior, mais rápida. Há muita dramatização. Mas você está falando dos tempos modernos. Hipócrates, pai da medicina, viveu 400 anos antes de Cristo. Ele já diagnosticava a depressão. Ele chamava de melancolia na época. Mas todos os sintomas. Mas se você voltar mais para trás, pegar a Bíblia, no Antigo Testamento, o rei Saul era deprimido. A Bíblia relata os sintomas dele, que hoje são tidos como depressão, mas na época não se sabia. Eu vou começar um pouco, antes de falar da depressão, começar a falar do estresse, porque o estresse, a gente até conversou antes aqui, falando sobre como a mente, a saúde acaba dependendo um pouco da mente, né? Foi o que você falou. Muito. Muito, né? E eu tô vendo as pessoas falando muito em estresse. O que causa o estresse, o que pode causar o estresse, como isso afeta o nosso corpo e a nossa saúde? Não existe situação estressante, apenas reações estressadas. O estresse, por exemplo, nós estamos falando aqui, para mim está numa ótima, para você está numa ótima. Tem gente que morre de medo. A mesma situação provoca reações diferentes. Às vezes falar em público, falar em público, fazer um concurso, se aproximar de uma pessoa do sexo oposto. Tudo isso causa estresse. O estresse é uma reação que o indivíduo tem diante de uma real ou imaginária ameaça à segurança dele. Aí ele fica estressado. No que ele fica estressado, ele produz uma série de hormônios que vão ficar circulando no organismo. Por exemplo, se eu estiver na rua, um pitbull avançar em mim, meu corpo vai produzir hormônios que vão me dar uma energia maior para lutar ou para fugir. É uma reação natural dos mamíferos. Entretanto, eu estou na rua e imagino que o pitbull vai me atacar. Só imagino. Eu vou produzir os mesmos hormônios. No primeiro caso, meus hormônios são consumidos pela luta ou pela fuga. Que é como se fosse um energético. O medo é aquela coisa da sobrevivência. A luta ou fuga. Agora, se eu só imagino o perigo, os hormônios são produzidos da mesma maneira. Mas esses hormônios, sem ser consumidos, ficam circulando no nosso sangue. Afeta o sistema imunológico, baixa as defesas do organismo. A pessoa vai adoecer em algum ponto que ela seja vulnerável. Eu tive em dezembro, eu teve na época de fazer meu jogo, o Jogo das Estrelas, que eu organizo todo ano. E esse ano, por algum motivo, por a gente ter um show internacional e ter tido muitos problemas, foi uma coisa meio... 3 meses, assim, de muito, muito trabalho. E quando acabou, eu fiquei aliviado. Mas é engraçado que no dia seguinte, parece que veio aquilo tudo em cima de mim. E eu fiquei de cama. Eu fiquei 2 dias, porque acho que a adrenalina... O teu sistema imunológico. Pois é, mas o que é muita carga, né, naqueles meses, e aí, quando relaxa, vem aquilo tudo? Como é que... Olha, o trabalho não estressa ninguém. A atitude da pessoa diante do trabalho que estressa. Meu Deus, eu não vou dar conta disso, se der errado. Esses pensamentos causam sofrimento. O pensamento, o nosso corpo ouve tudo aquilo que a mente pensa. Por exemplo, o rapaz vai ter uma relação sexual pela primeira vez, uma das primeiras vezes com a mulher. Ele fica tão preocupado em falhar que falha. Mas não é por mágica, porque ele produz mais adrenalina,
porque está ansioso. Essa adrenalina é vasoconstritora, ou seja, fecha os vasos sanguíneos e o pênis não consegue receber aquela quantidade de sangue para ficar ereto. Entendi. Daí o cara falhar. A mente, ela controla o corpo humano. É o computador central. É impressionante, né? Eu perdi recentemente alguns amigos, tudo da mesma faixa etária minha, 41, 42 anos. Por coincidência, que eu acho que no fundo não é uma coincidência, todo mundo fala, que nem você falou, né? É muito fácil falar. Reage. Não, você tem tudo para ser feliz. Você tem que se cuidar, você tem que fazer exercício, mas assim, todos eles tiveram problemas no casamento, né? Separaram, aquela coisa de... É difícil, né? Depois de muitos anos casada, você tem que ver o filho no final de semana e tal. Todos com problemas financeiros, todos com problemas assim, um perdeu o pai, o outro pai teve um AVC. Então, assim, isso eu acho que é um conjunto de coisas que, no fundo, afeta, né? Afeta demais a saúde. Afeta é como se tomasse comprimidos homeopáticos de veneno diariamente. Entretanto, o que eu vou falar pode parecer surpreendente. Nada disso era necessário. Teus amigos não precisavam morrer por causa disso. Como assim? Dizia um filósofo antigo, lá na Grécia Antiga, não é o que acontece que nos afeta, é o que nós pensamos sobre aquilo que acontece. É difícil entender isso. Qualquer fato, Júnior, é neutro. Da entrevista, qualquer coisa, não tem um valor intrínseco, é bom, mal, difícil, fácil, não tem. Depende de como você pensa a respeito. Nós sofremos por aquilo que não entendemos ou pelo que não aceitamos. Teu amigo que perdeu o pai, não aceitou a morte do pai. Se não aceitou a morte do pai, gera o sofrimento. Mas meu pai morreu, eu não vou sofrer? Não necessariamente. Ao teu pai foi dada uma vida, não a eternidade. Tudo que é vivo morre. Mas a pessoa só sabe disso teoricamente. Mas tudo que é vivo já está predestinado a morrer. Claro. Imagine que tudo e todos que nós temos são bolas de sabão. São bonitas, nós gostamos, mas não vão durar para sempre. Daqui a pouco estoura. Não quer saber dos teus sentimentos ou dos meus. Sim. Vai estourar. A pessoa não se conforma com essa perda e gera o sofrimento. Bastaria a tristeza por perder aquela companhia que ele gostava. Sim. Mas ele cria um sofrimento emocional que fica repetindo aquilo inúmeras vezes na cabeça. Isso ele se envenena. Mas isso quando junta com alguma outra coisa, por exemplo, você tem um problema financeiro que você sempre teve uma condição boa, de repente, e você está vendo que aquela condição está acabando e você está começando a entrar no desespero. Eu vejo muita gente que não consegue nem relaxar em momentos assim Eu entendo tudo isso. Primeiro, a riqueza ou a condição social também é uma bola de sabão. Hoje você tem, daqui a pouco não tem. Acontece com muita gente. Se a pessoa é apegada àquele status ou àquele dinheiro e não aceita essa perda... É pior. Ela tem gente que se mata. Tem gente que se mata porque perdeu a mulher ou o marido. São casos extremos. Mas sem se matar, a pessoa sofre muito. E esse sofrimento afeta a saúde física. Não é um problema só emocional. É emocional, mas está correlacionado com o corpo. Esse negócio de corpo e mente separados é uma distinção acadêmica para a faculdade estudar. Sim. Mas nós somos uma unidade só. Se você estiver pensando mal, vai se sentir mal. Só da gente ver o nosso amigo com a mesma idade que a gente morrer, é impressionante. Eu estava conversando com um amigo meu outro dia e falava assim, nossa, a gente começa a sentir, parece que você está... Tá na fila. Parece que teu coração está começando a bater diferente, você fica todo preocupado, né? Uma coisa... Mas eu até conversava ontem com duas pessoas, a gente falando sobre isso, que eu sempre tento... Você perguntou se eu gostava de filme aqui, de música, eu sempre gosto, mesmo com problemas, não deixar de ter minha terapia, que eu chamo assim, aspas. Então, assim... Teu relaxamento, né? Exatamente. Então, eu ouço música 2 horas, 3 horas por dia. Pode estar o mundo acabando e eu preocupado com alguma coisa, eu paro de noite, eu quero ver a minha série de comédia e fico rindo para poder tentar... Posso dar uma de psicólogo? Pô, deve. Deve. Depois eu mando a conta. Não, tá ótimo. Preocupar adianta? Pois é, não vai resolver o problema, né? Não, vai criar problema. Vai criar problema. Porque a preocupação é uma forma de ansiedade. Você acha que está fazendo alguma coisa a respeito do assunto. Não está fazendo nada. Não. Só te dá ilusão. Mas você não está fazendo nada. É feito uma cadeira de balanço.
Eu passei aqui na academia, né? Tem esteira. Você corre, não chega a lugar nenhum na preocupação. É verdade. E prejudica a saúde. Ele até falou, esse meu amigo falou ontem assim, que o cérebro, corrige se está errado, eu não sei, mas o cérebro consegue, quando você tem essa coisa de relaxar, de fazer outras coisas, ele consegue dar uma separada, por exemplo, uma parte do cérebro está com os problemas aqui, guardadinho aqui, e do outro lado a gente tem que ter o tempo para você... Você ter o lazer, filme, música, futebol, jogo, exatamente, qualquer coisa, é um paliativo. Paliativo não é uma coisa negativa ou pejorativa. Dá um alívio na pressão, solta um pouco do teu vapor. Mas qual é a causa do problema? Esse é o ponto. Imagine que você espetou um espinho no pé. Esse espinho inflamou e deu febre. Você toma um antitérmico, baixa a febre. Mas o espinho continua lá. Enquanto não remover o espinho, a causa, você vai ter a reação. Vai continuar tendo. Então, o teu problema não acabou porque você se distraiu. Nada contra se distrair. Agora, tem gente que leva isso ao exagero. Fica com tanta dificuldade de lidar com a realidade que foge através de drogas, sexo, bebida, jogo, televisão. Mas é que você já reparou que tem gente que se ofende, por exemplo, até ele está com um problema, alguma coisa. Aí passou, já explicou o problema. Aí você vai falar alguma coisa para rir e tal. Não é hora de rir, porque o cara tá... Quer dizer, ele não consegue tirar da cabeça dele aquele problema e não consegue fazer nada. O gatilho da depressão é você ruminar coisa negativa. A pessoa foi demitida. Aí ela fica ruminando 1000 vezes o motivo, especulando sobre a demissão. Esse é o gatilho para deprimir, porque aconteceu um fato negativo uma vez, mas ela repetiu 1 milhão de vezes. Para ela é real. Entendi. O corpo dela vai sentir como se fosse real. Você me ofende uma vez só. Aí eu fico pensando nisso dias ou meses. Você acorda e fica repetindo a frase de novo da ofensa. Essa ofensa você só fez uma vez, o resto foi por minha conta. Isso vai me derrubando emocionalmente e fisicamente. Então, não há necessidade de sofrer. O Buda dizia, sofremos porque desconhecemos como funciona a realidade. E o Buda, para mim, ganha o voto do melhor psicólogo dos últimos 3.000 anos. Fácil. Ele é o Zico da filosofia. Mas é que é difícil, né? É difícil sofrer, rapaz. Você só... Não é difícil. Vai por mim que não é difícil. É possível, eu faço isso todo dia no consultório há 42 anos. É muito mais difícil você sofrer. É porque você não sabe o caminho das pedras, não sabe pensar de uma forma diferente, só isso. O trabalho do psicólogo, pelo menos o meu, eu vejo assim. Sabe aquele leidoscópio, aquele brinquedo de criança? Que você gira, tem umas pedacinhas de plástico. O que acontece quando você gira? Muda de figura, mas os mesmos elementos estão lá dentro. Quando você repensa sobre um determinado problema, o problema é o mesmo. Morreu o pai, né, como você deu o exemplo. Mas se ele pensar de outra forma, a figura muda. Ou seja, morreu o pai, isso é o fato. Meu Deus, é uma tragédia meu pai ter morrido, como é que eu vou viver sem meu pai? Esses pensamentos. Uma forma de pensar. Outra forma de pensar, foi bom ter tido meu pai durante esse tempo, lamento que ele não esteja mais, mas é natural de quem nascer, vai morrer. Então essa aceitação não gera o sofrimento. Mas quando isso acontece mais quando a pessoa é mais velha ou com mais sabedoria, porque, por exemplo, uma esposa está há 10 anos e fazendo planos com o marido é novo e de repente perde assim, é duro. É duro. A gente fica ali tentando falar, não, calma, é assim mesmo, mas não, isso não consola. Acontece, a pessoa fica irritada, piora. Piora, pois é. A pessoa está deprimida, você tem que reagir. Não, é a mesma coisa com a pessoa com as 2 pernas quebradas, vamos jogar bola. Não dá. Não tem condições. Mas então o senhor acredita que estresse, assim, a palavra estresse é um pouco exagerada, assim, no caso? Ou não? A palavra é certa. A reação é que é desnecessária. A palavra estresse vem da física. Em 1976, o cientista lá chamado Ranceli mudou o uso da física para a medicina. Estresse é o grau de desgaste ou deformidade que sofre o material quando usado. Por exemplo, a tua camisa está sofrendo um estresse porque está tendo um desgaste. A cadeira que estamos sentados está sofrendo um desgaste. Isso é o estresse. Agora, esse estresse psicológico
sabendo pensar de uma forma mais budista, por exemplo. Sei. Eu nem sou budista, mas eu sou admirador da psicologia do Buda. Você pensando de uma outra forma, o teu estresse é zero, ou muito baixo. Entendi. Não é que você não vai ficar triste, vai virar um robô insensível, feito exterminador do futuro. Não é? Você vai ficar triste, mas em paz. Você pode estar triste porque o teu amigo perdeu o pai. Ele pode estar triste, mas está com paz de espírito. Pois é, eu não ia te perguntar dessa parte espírita agora. Não, mas não da espírita, né? Porque tem muita gente que assim, a religião ajuda muito, o espiritismo ajuda muito. Eu acho que a parte da sua alma, né, da parte espiritual sua estando bem, ajuda muito, né? Eu acho que mas o espiritual entra na conta do místico. Você tem que ter fé. Sei. Não tem provas, tem que ter fé. Mas a tranquilidade, a paz de espírito que eu digo, é você não estar em atrito contigo mesmo. Pensamentos suaves o tempo todo, não tenha pensamentos rancorosos. Aceitar a realidade. Quando você não aceita a realidade, você entra em sofrimento. Então, quando você falou assim, pô, é fácil falar e tal, então... Isso o senhor recomenda sempre, então, a pessoa procurar, né? Procurar um especialista, procurar... Dependendo do nível do sofrimento. Dependendo do nível, claro, para evitar... É todo mundo. Né? Porque tem muito a ver, né? Essas mortes, assim, que a gente chama do nada, porque pela idade, pelo tudo, assim... E quando você começa a analisar o que estava acontecendo na vida da pessoa, talvez se ela tivesse, como o senhor falou, reagido de uma maneira diferente aos problemas, talvez... Não teria aquele desgaste. Mas como a pessoa já tinha uma predisposição genética... Isso é importante. Né? Mais o desgaste, arrebentou o fio lá. Que eu já ia entrar no assunto da depressão, porque eu conheço muitas pessoas com depressão, inclusive amigos na minha família, exatamente. E a depressão, eu nunca sei se aquilo dali é genético, né? Ou se é uma coisa que... Teve alguma coisa que aconteceu na vida dela que causou isso. Pode ser as duas coisas? Pode, mas eu vou separar. Pode. Tá, deve. Mais ou menos 16% das depressões são causadas por problemas neuroquímicos. A química cerebral não funciona muito bem. Sim. Um exemplo, depressão pós-parto. A mulher sofre um tsunami hormonal e deprime. Sim. Algumas ficam loucas, que se chama psicose pós-parto. Mas é um número muito mais reduzido. Transtorno bipolar. A pessoa vai ter depressão independente de qualquer coisa. Esquizofrenia, distúrbios da tireoide podem dar depressão, uma série de coisas. Sim. Mas isso se enquadra nos 16%. O que é uma boa notícia, porque 84% vem da maneira como a pessoa pensa sobre a realidade. Então, esse 16% vai deprimir. É a genética dele que tem uma predisposição para isso. Isso. Não tem jeito, vai ter que tomar remédio para mudar a química cerebral. Em alguma hora pode acontecer. Né? Os 84%, a grande maioria das pessoas, tem porque elas depende do que elas pensam sobre o problema. Sei. Então, com isso, elas vão se deprimir. A boa notícia é que você controla o que você pensa. Você não consegue imaginar um elefante cor-de-rosa? Difícil, consigo. Então você controla qualquer pensamento, né? Você consegue pensar até no que não existe. A gente pensa cada coisa absurda. Eu sei, mas você consegue controlar teu pensamento. Se você tivesse uma loucura, não conseguiria pensar isso. Mas se você controla o que pensa, indiretamente você controla o que sente. Você não domina teus sentimentos diretamente, mas controlando o pensamento, você muda teu sentimento. Porque primeiro você pensa, depois sente e depois se comporta. Você não sente alegria ou tristeza sem ter um pensamento que gere alegria ou tristeza. Sim. Não vem do nada, não nasce no vácuo. Estão tendo casos agora na NBA, lá no basquete americano, dos esportes americanos, de atletas que têm falado sobre depressão, sobre a parte de se sentir sozinho e de não lidar com a fama. Aqui no Brasil agora alguns youtubers, e apareceu o Diego Hipólito também que falou sobre isso, atleta. Muitos deles com condição financeira muito boa e que começam a ficar depressivos. Eu já ouvi isso de uma pessoa também, sem ter um motivo assim. Tem. Motivo tem, ela não vê. Então, mas o que pode ser uma coisa assim? Porque o cara às vezes fala assim, agora que eu estou na melhor situação da minha carreira, agora que eu estou fazendo dinheiro, agora que eu estou... E a pessoa começa a pensar
em besteira, que é aquela coisa de se matar, né? Você tem toda a razão. Ontem eu atendi um suicida, quer dizer, um candidato a suicida. Pelo motivo que você diria, motivo bobo. Para ele não é bobo, para ele é grave. Eu acho que eu consegui desarmar essa bomba relógio. Primeiro, você falou do dinheiro. A depressão não é uma questão de ter, é uma questão de sentir. O Jim Carrey, aquele humorista americano, um deprimido de marca maior. Robin Williams tinha depressão, entre outras doenças. Chico Anísio era um deprimido. Tinha que tomar Prozac. Ele me falou. Então, não é uma questão de dinheiro, e sim de pensamento. Você vê pessoas simples, humildes, radiantes. Essas pessoas que você está citando são que tinham uma predisposição para isso ou não? São pessoas Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. A predisposição é outra questão. Sei. Essas pessoas, por exemplo, você falou, a pessoa fez o sucesso. Cantor, jogador, atleta, sei lá, a pessoa foi lá no auge e sente um vazio terrível. Imagina o seguinte, aquela história que tem um pote de ouro no final do arco-íris. Aí a pessoa sobe o arco-íris, escala o arco-íris, chega lá, o pote não está com ouro, está vazio. Ela diz, mas é isso que era felicidade? Ela se decepciona. Entendi. Ela fez uma força danada. Para chegar até ali. Para chegar até ali não tem nada. Não tem nada que satisfaz ela mais do que... Ela esperava, entendeu? Então, essa decepção dá um vazio. E ela vai preencher isso geralmente com drogas, com certas atividades. Bebida. Mas você vê uma Marilyn Monroe, o Elvis Presley, para citar os famosos cinematográficos, essas pessoas tinham tudo. Beleza, dinheiro, fama, poder, todo mundo estendendo tapete vermelho e uma existência muito sofrida. É verdade. O pobre o fracassado, ele leva alguma vantagem. Não tem depressão, né? Não, ele tem a expectativa que vai conseguir. Então ele fica naquela... O problema é conseguir. É. Então, se você entender que ter não é remédio para nada, e procurar um equilíbrio interno teu, aquela paz de espírito que nós mencionamos, você está muito mais bem servido, muito mais apto a ser feliz do que quem conquistou materialmente ou socialmente uma posição. Uma vez um me falou assim, ele confessou para mim que, eu já pensei em me matar assim. Eu falei assim, como, cara? Por quê? Se você tem tudo. Não, uma vez eu estava no carro assim e de repente me veio na cabeça assim, eu acho melhor me matar. É comum. É aquele sentimento de vazio. Na depressão, a pessoa tem mais sentimento de vazio do que tristeza. Minha vida não tem sentido. Trabalhei. Para quê? Para isso? Para as pessoas como eu, graças a Deus, né, até hoje, nunca tive nada assim, é mais difícil para a gente entender, né? É mais difícil porque... que leva uma pessoa a estar no quarto e dar um tiro na cabeça, às vezes com um filho em casa, com tudo ali aparentemente bem, né, para ele, indo bem para ele. Quer dizer. Dentro dele, não. 80% dos suicídios são deprimidos que cometem. Eu vi você falando uma vez que você lidou muito fez muita gente que queria se suicidar. O diabo deve estar danado comigo. Eu estou desviando a clientela dele do caminho. Como é que é esse trabalho? Então, quão difícil é você ter que convencer uma pessoa a não tirar a própria vida? Hoje, para mim, com 42 anos de prática, já não é tão difícil. Já aprendi o caminho. Exemplo, até de carreira, os meus anos de vida. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ontem, para pegar esse exemplo que eu dei ontem, o rapaz estava lá com os problemas, mal empregado no momento, atritos familiares, não sei o quê. Eu falei, você já teve outras dores na vida? Já tive. Passaram? Passaram. Eu digo, toda dor passa. Por que essa não vai passar? Já dá uma mexida. Eu pergunto a ele assim, você está me dizendo que você vai dar uma solução definitiva para o problema transitório? Dá outra sacudida nele, né? Ele era novo ou era mais 41 anos também. Quer dizer, acho que está na moda, né, da idade. Não é possível. Eu digo, você vai dar uma solução definitiva para o problema que é transitório? Isso vai e vem, tudo na vida passa, tudo na vida passa. Eu falei para ele, isso pelo que você está passando, está passando. Aí ele começou a repensar. Aí para pegar mais duro... Porque se eu ficar passando a mão na cabeça, dando colo, paninho quente, o cara se vitimiza mais. Não é uma boa estratégia. Não é minha praia que eu faço isso. Aí eu falei com ele assim,
Você sabe o que vai sair do teu laudo no IML? Causa mortes, burrice. Essa é boa. De repente o cara se sentir, né? Pô, que besteira que você fez, né? Vai morrer de burrice. Você pode dar um tiro na cabeça, pular na frente de um trem. Mas qual a causa da morte? Burrice. Está se matando por quê? Então essa coisa das pessoas... Porque eu vejo muita gente preocupada, depressiva por causa da aparência, porque não emagreceu, porque não sei o quê, tá se sentindo mal. E aí na rede social, gente que... Essa coisa de rede social é uma loucura, porque os comentários, aí a pessoa fica preocupada com o que as pessoas acham dela, e aí fica deprimida. Como é que isso afeta a cabeça do ser humano? Muito. A comparação é a mãe do complexo de inferioridade. Você pode comparar o teu celular com o teu blusão? Não pode, são coisas diferentes. Você pode comparar uma pessoa com outra pessoa, se cada um é único? Difícil, né? Não, é impossível. Possível, é. Mas quando você cai na armadilha da comparação, geralmente é desfavorável a você a comparação. Você é você, tem que se aceitar, com suas qualidades, com seus defeitos. Mas não os defeitos que te incomodam. Aí você vai trabalhar para mudar. Mas enquanto trabalha para mudar, aceita que está mudando. Ou que não conseguiu mudar, mas você é essa pessoa. Teu corpo engordou, emagreceu, mas ele te locomove daqui para ali, você faz tudo o que precisa fazer. Não era para ser grato esse corpo? Com certeza. Um dos grandes problemas que também causam depressão é a ingratidão. O deprimido só vê coisa ruim na vida. Ele não valoriza as coisas boas. A bênção que a vida dele, às vezes, tem, né? De ter saúde, de ter uma família, gente que ama. Quem é que dá valor à visão? Só quem é cego. É verdade. Você acha que é um direito de nascença. Ter uma família boa ou harmoniosa. Você acha que é um direito de nascença. Não, tudo isso é dádiva. É verdade. Tem que ser grato. Então, o sentimento de gratidão leva você a focalizar aquilo de positivo que tem na tua vida. O que é o oposto da depressão. Então essa coisa de, não se preocupa com o que os outros falam, mas aí no fundo você não pode viver sozinho, né? Você vive em sociedade, então a pessoa acaba... depende do que o outro fala. Mas as pessoas acabam, como é que fala, levando isso muito ao pé da letra. A opinião dos outros paga as tuas contas? É verdade, não paga. Opinião todo mundo tem. E daí? O que vale mais? A tua opinião, meu respeito ou a minha realidade? Mas eu vejo muita gente discutindo o seguinte, alguns desses atletas que eu te falei, eles agora que estão começando a vir a público para falar sobre o problema deles. O que aconteceu com um cara bem conhecido, Kevin Love, um jogador de basquete, que ele saiu de um jogo e ninguém sabia por que ele saiu do jogo. Né? Ele disseram que teve uma lesão, alguma coisa assim, mas ele saiu. E depois ficou alguns dias sem aparecer e tal. E aí ele contou meses depois que ele teve o coração dele começou a disparar muito, e ele teve como se fosse um ataque de pânico, e ele deitou no vestiário, não sabia o que era e tal, e depois ele foi diagnosticado com depressão e com esse tipo de coisa. Ele teve ataque de pânico mesmo. Mas ele conta que ele teve depressão. Não, errado. Não, ele pode achar depressão. Sim. Mas ele não é uma autoridade para dar diagnóstico. Não, eu acho que ele deve ter falado que depois que ele foi... O ataque de pânico... É uma das 14 doenças da ansiedade. No ataque de pânico, é um pico de... A pessoa já é normalmente ansiosa, mais do que a média, e de repente dá um salto àquela ansiedade. Durante aquele salto, é o tempo do ataque de pânico. No ataque de pânico, a pessoa tem a sensação da morte iminente. Para ela está morrendo. Você imaginou você sentir que está morrendo, você vai ficar calminho? Você sai do jogo, faz qualquer coisa. Eu tive labirintite uma vez, que eu nunca tinha tido, eu achei que eu estava morrendo, que você fica tonto e tal. Você imagina um ataque de pânico. Um ataque de pânico. Eu já tive um cliente que pegou a pistola para dar um tiro na cabeça, por causa do ataque de pânico. Aí eu perguntei para ele, você vai se matar pelo medo de morrer? Coisa estranha, Outro, largou, estava de carros, começou a passar mal na altura do Balança, mas não cai. O edifício no Presidente Vargas. Sim. Largou o carro com porta aberta na Presidente Vargas, entrou no bar, pediu, me dá qualquer coisa para beber, não sei o quê. Aí o guarda foi lá interpelar ele. Disse, olha, só faz o que quiser, estou morrendo. Aí o guarda foi compreensivo, tirou o carro lá da Presidente Vargas, estacionou o carro para ele. Estou morrendo, é ótimo. Assusta qualquer um. Tem uma atriz que foi minha cliente, mora aqui na Barra. Ela estava dormindo de calcinha.
Aí acordou, olha que doença cruel, acorda no meio da noite, do nada, né? Aparentemente. Acordou no meio da noite achando que estava morrendo. Pegou, botou a calça do pijama, pegou a chave do carro e vapt pro Miguel Couto. Quando estava chegando no Miguel Couto, ela percebeu que estava nua da cintura para cima. Ela se deu, se eu vou morrer, foi pro Miguel Couto. A pessoa perde totalmente o... Não, você está morrendo. Vai ficar de pudores. Mas você acha, então, que é importante a pessoa ver, não a público, mas assim, falar para algumas pessoas que ela tem aquele problema, do que ficar, entendeu? Porque os problemas mentais e emocionais ainda sofrem muito preconceito. Se você tem labirintite, tem exame que confirma isso. Quebrou a perna, tem exame que confirma isso. Agora você está com pânico, com depressão... Aí a linguagem popular é frescura, casa que passa, enfrenta um táxi cheio de roupa que não bate essas coisas, sabe essas bobagens? A pessoa que estava deprimida fica pior. Então, todo mundo tem a solução para o problema dela. Então, eu sou doente e burra. Então, no caso, é sempre bom, né? Você ter... Não, falar é bom porque você diminui teu próprio preconceito. Sabe, nós temos preconceitos e ao assumir aquela postura, você diminui bastante a tua carga pessoal de preconceito. Sim. Mas isso não resolve o problema. Não, claro, mas já te dá um pequeno alívio. É bom algumas pessoas saberem que você tem essa coisa, porque, sabe, amanhã o cara não veio, sumiu e a gente está preocupado que há 3 dias ele não aparece, está meio triste. Quer dizer, você sabe que aquela pessoa tem uma predisposição para ter isso, ou que de vez em quando já comentou comigo que ele tem isso, então é bom procurar uma ajuda. Encaminhar para uma ajuda profissional. Porque isso não passa assim do nada. Não. Tem muita gente que sofre de depressão, que se sustenta com antidepressivo. Vai dormir, toma um Rivotril, acorda, toma um Prozac. Sabe, a pessoa é movida a remédio. Mas o remédio certo, ou às vezes tem muita gente que se automedica aí. Se dá mal. Se dá mal, né? Mas o remédio certo... O senhor não indica isso. O remédio certo também, ele não remove a causa. Ele remove o sintoma. É aquele exemplo que eu dei do espinho no pé. Você toma um antitérmico, passa a tua febre. Mas a causa da febre está presente. Entendi. O que gera o ataque de pânico? Ansiedade. A ansiedade é uma preocupação em controlar o futuro, que é impossível, porque o futuro ainda não existe. Então, para as pessoas que hoje estão aí assistindo o programa pela primeira vez, ou que sempre vêm com depressão, ou se sentindo com muito estresse, o senhor indica sempre um psicólogo, psiquiatra? Como é que funciona isso? Se for um problema, qualquer um dos 2 profissionais vai identificar a origem do problema e remeter para outro profissional, caso necessário. Às vezes vem pessoas para mim que eu encaminho para psiquiatra, porque o caso é só de psiquiatra ou psiquiatra e psicólogo, dependendo de cada caso. Mas qualquer profissional de saúde mental vai pelo menos dar um encaminhamento, vai dar uma luz para essa pessoa. Porque aquele sofrimento que ela tem, na maioria dos casos, é removível. Não precisava passar por isso. Por exemplo, uma pessoa muito raivosa tem mais propensão a ter problemas cardíacos. Esse rapaz que você falou que morreu do coração, não sei o quê. Todos eles, praticamente. Mas possivelmente eram pessoas raivosas. Porque produz hormônios que afetam o sistema cardiológico. Raivosos, você diz... Irritadas, ansiosos... Pavio curto. Eu não sei, eu acho que é uma junção de coisas, né? Para mim, não cuidar da saúde também é uma coisa que... Também, não. É uma coisa que... o cara não vai virar super-homem porque pensa bem. Vai viver eternamente porque pensa bem. Mas ele vai viver com muito mais qualidade de vida. Porque não é só a saúde de alimentação, né? Aqui, essa parte aqui é fundamental, né? Qual a porcentagem da parte mental no nosso corpo, se a gente pudesse dar uma porcentagem de importância? Não, a ansiedade ela é necessária. Se tivesse um comprimido mágico para zerar a ansiedade, eu não recomendaria. Você não faz uma entrevista dessa com 0 de ansiedade. Porque senão... Você marca o horário, prepara a entrevista, escolhe o entrevistado. Claro. Se prepara para o tema. Haja ansiedade, eles não conseguem dormir, dependendo... Alguma ansiedade te bota em ação. Passou do ponto, ela começa a te paralisar. Entendi. Você está ansioso para falar na televisão, aí você vai e fala, mas estiver muito ansioso, dá o branco. Tem que ser uma ansiedade boa, né? Até certo ponto é boa. Por exemplo, a química cerebral muda porque você está muito ansioso, aí não consegue falar em público, não consegue falar na televisão, fazer uma prova te dá branco.
Aí sai da prova, você resolve a prova. Ela tem um limite para te motivar a fazer a coisa boa. Até certo ponto é bom. Ô, doutor, como é que hoje, quem quiser saber do seu trabalho, ou querer te ouvir, eu sei do programa da Rádio Tupi, que isso faz com o Francisco Barbosa, pai do nosso amigo Bruno Torelli, o Vegeta, que já veio aqui várias vezes no meu programa. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, psicólogo Einbinder, meu Facebook é A Luz da Psicologia, meu site também é A Luz da Psicologia. A parte da rádio é o que fala da Luz da Psicologia. A Luz da Psicologia, esse nome vem há 20 anos. Quem batizou foi o Haroldo de Andrade, o grande Haroldo de Andrade. Quando você fazia o programa com ele, né? Na década no final dos anos 90. Eu comecei como debatedor. Aí ele gostava das colocações que eu fazia nos debates sobre comportamento humano. E ele tinha uma preocupação social muito grande. Ele me chamou, vamos fazer um quadro, porque as pessoas não têm acesso financeiro a psicólogo. E você pode falar para muita gente ajudando essas pessoas. Entendi. Digo, é para já. Doutor, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu agradeço. Espero que as pessoas tenham aprendido um pouco e fiquem ligadas aí, né? E principalmente, pensar melhor para viver melhor. E mais uma dica. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é viver no futuro. E quem vive no presente, vive em paz. Aí, melhor que isso, impossível. Doutor, muito obrigado. Eu que te agradeço.